Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de programação básica. Nesse vídeo a gente vai continuar vendo sobre funções. A gente viu no último vídeo a definição das funções e a utilização dessas funções, diversas características delas, algumas definições importantes, falamos de escopo, falamos de passagem de parâmetro, várias coisas muito importantes. Te convido sempre a assistir a playlist inteira, porque isso ajuda a gente a construir o nosso conhecimento. E nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre função, só que a gente vai falar de algumas funções especiais, tá? A primeira função que a gente vai ver aqui é a função lambda, tá? A função lambda é uma função extremamente especial, muito útil, e a gente também chama a função lambda de uma função anônima. Vamos ver como ela funciona para a gente entender por que ela é anônima. Então a função lambda é uma função compacta que pode ser definida em uma única linha sem a necessidade da gente defini-la. Opa, aqui já está praticamente o porquê que a gente chama de funções anônimas, A função lambda ela é uma função curtinha, prática, rápida, em uma linha só, que a gente pode utilizar sem precisar definir, sem precisar utilizar aquela estrutura que a gente conversou no vídeo anterior. Ué, Rian, então significa que a estrutura da função que a gente viu no vídeo anterior é inútil? A gente não precisa utilizar? Não, pelo contrário, aquela função é extremamente útil. A função lambda ela tem um propósito específico. E esse propósito é o de se utilizar uma função quando você precisa que ele seja simples, rápido e temporário. Então, em alguns momentos do seu código, do seu programa, você precisa de uma função compacta, curtinha, rápida, com uma operação bem simples e uma saída simples também. E aí, para você não precisar definir uma função e atribuir um nome para ela, parâmetros, fazer o bloco, botar um return, botar uma condicional, você faz um lambda. A estrutura básica dela é essa aqui, lambda, que é uma palavra reservada, o argumento da função, 2 pontos e a expressão. A expressão é a operação que eu quero fazer e o argumento é exatamente o parâmetro que eu vou passar para essa função. Olha aqui uma estrutura básica dela, Então, lambda, x é o meu argumento, é o parâmetro que eu estou passando e a minha expressão é x vezes 2. Então, essa é uma estrutura básica. Vamos executar? Quando eu executo, perceba, isso a gente viu no vídeo anterior. Ele me deu qual saída aqui? Ele me deu a definição do que eu estou executando, que é o quê? Uma função lambda. Então, ele basicamente está definindo para mim, isso aqui é uma função. Por que eu não tenho nenhum tipo de saída? Porque eu não chamei, eu só executei ela e o código me retornou qual é a definição, qual é o tipo dela, Então, para dar saída para essa função, a gente precisa instanciar. Então, a gente pode fazer multi2, a gente vai definir ela e vamos passar um parâmetro e imprimir um resultado. Prontinho. Agora, eu instanciei a minha função, transformei ela num objeto utilizável e passei, essa definição dela, ela precisa receber um argumento, passei aqui, o 5. Dentro da operação dela, aqui, a estrutura básica, dentro da expressão, é basicamente multiplicar por 2. Então, 5 vezes 2, 10. Está aqui o resultado. Para você ter noção do que o lambda está fazendo, como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia definir uma função. Então, olha só o que eu poderia fazer. Multi2, passar um valor, fazer um return da entrada vezes 2. Eu vou apagar isso aqui, porque agora eu estou definindo ela, e eu vou fazer a mesma operação. 10. Então, eu estou substituindo essa estrutura de função declarada com o return, com o def, definindo aqui uma entrada, pelo lambda. Eu substituí tudo aquilo ali por só essa linha aqui. Esse é o poder do lambda. A gente vai ver que o lambda ele não precisa ter necessariamente só um argumento aqui para ser passado. Ele pode ter vários. Então aqui, por exemplo, eu tenho A e B e a expressão minha aqui é fazer a operação de A mais B. Então, ele opera e vai me dar o resultado aqui. O lambda também pode ter uma estrutura um pouco mais complexa. Então, por exemplo, aqui eu tenho um lambda que verifica se o valor é par. A gente faz o módulo 2 igual a 0, ele vai retornar um bool. Esse operador a gente já viu na série de vídeos, tá? Se você não sabe que é esse operador, é porque você não viu a série inteira. E aí eu não tenho o que fazer por você, você tem que assistir realmente a série toda para entender. Rodando esse código aqui, ele vai identificar se é verdadeiro ou falso. Então perceba que eu tenho uma estrutura um pouco mais complexa. Eu tenho um bloco condicional aqui de if e else. Estrutura condicional a gente também já viu na série. Bom, aqui já é um pouco mais complexo, mas tenha atenção. Eu quis deixar destacado isso aqui. Lambda, como eu disse lá no início, é
uma função compacta, rápida e simples. A gente pode aumentar a complexidade do lambda? Até pode, mas não é recomendado. Quando você precisa de uma função um pouco mais complexa, um pouco mais trabalhada, com operações, com blocos mais complexos, aí o recomendado é trabalhar com aquela estrutura de definição padrão que a gente viu no vídeo anterior. Então essa é uma boa prática aí de programação utilizando o lambda. Agora a gente vai dar uma olhada aqui em funções pré-definidas. O que são funções pré-definidas? Quem definiu essas funções? Funções pré-definidas são funções que já vêm junto com o Python. Então, quando você instala o Python na sua máquina, dentro dela já vem palavras reservadas, algumas variáveis criadas. Existe um conjunto de objetos que já são definidos dentro da própria linguagem. E dentre esses objetos também existem funções que são pré-definidas, já são utilizáveis, já está pronto, você não precisa programar. Então, a primeira e bastante importante é a função map. A função map, ela aplica uma dada função a todos os itens, um de cada vez, tá? A um objeto iterável, ou um item iterável. Então, por exemplo, uma lista, mas poderia ser uma string, poderia ser um dicionário. A gente já viu esses objetos em vídeos anteriores, tá bom? E aí ele vai retornar um iterador com esses resultados. Então, perceba, olha o que eu preciso. Eu preciso de um objeto iterável, tá aqui, uma lista. Eu preciso de uma função. O que o map vai fazer? Ele vai aplicar essa função para cada elemento do meu objeto iterável. Então, eu tenho uma função aqui que ela vai ser interna ao map. Perceba que o map ele é uma função de fora. Dentro dela, ela vai receber uma função interna, junto com o objeto iterável. E o que minha função faz? Ele faz o exponencial aqui, né? O quadrado de cada um dos itens iteráveis. Vamos dar uma olhada no resultado? Então, eu tenho 1, 4, 9, 16, 25. Então, basicamente, foi isso, né? Ele aplicou para cada um desses itens a função que eu determinei. Bom, vamos utilizar o conhecimento que a gente acabou de observar? Percebeu como essa função aqui é bastante simples? É basicamente uma entrada e essa entrada é elevada ao quadrado. A gente não acabou de ver uma coisa que pode ser utilizada nesses casos? Sim, a gente acabou de ver o lambda. Vamos juntar uma coisa a outra. Então vamos utilizar um lambda, a gente vai passar um parâmetro e esse parâmetro ele vai ser elevado ao quadrado. Basicamente isso. Eu vou tirar essa função daqui e vamos ver o resultado? Tá aí, é o mesmo resultado. Olha só, a gente acabou de aproveitar dois conhecimentos. A gente está vendo uma função superior, uma função mais ampla, que é o map, é uma função pré-definida. O map precisa de uma função para ser aplicada a cada um de um item iterável. Simples, é uma função rápida, uma função compacta que eu preciso passar para o map. Então eu uso o lambda. Olha como que é legal esse conhecimento, né? A gente começar a juntar todo esse conhecimento. E detalhe, o conteúdo aqui é gratuito, tá? A única coisa que eu peço é o seu like, é você compartilhar, é você comentar se tiver dúvida, claro. Se quiser elogiar, se quiser criticar também. E como é característica aqui, olha só, eu vou demonstrar uma pegadinha aqui que pode acontecer. Isso aqui pode poupar tempo de vocês. Ó, se eu imprimir aqui direto o meu resultado do map, olha o que ele vai acontecer. Ele vai me dar um objeto map. Perceba, essas funções elas retornam o iterador. Isso aqui tem que ficar bem claro. Olha o que ele fala aqui, eu retorno o iterador. Então, se eu imprimir diretamente o resultado do map, ele é um iterador. Ele é um map object. Tá aqui, ó. Ué, cadê os valores? Cadê os resultados? Eu não consigo ver os resultados? Aí a gente tem que transformar num objeto iterável. Então a gente transforma numa lista, por exemplo. E aí sim a gente consegue ver esses resultados, tá? Isso aqui pode poupar muito tempo e muita dor de cabeça para quem está começando, tá bom? A função map, na verdade, ela não imediatamente computa os resultados quando você a instancia. Ela vai fazer isso tardiamente quando você cria o objeto iterador. Essa função ela é inclusive utilizada para otimizar memória, mas eu não vou entrar nesse detalhamento aqui no programa básico. Vamos seguindo para o filter. O que o filter faz? O filter, da mesma maneira, cria um iterador, muita atenção, e ele faz o seguinte, ele seleciona os itens de um iterável, um objeto iterável como uma lista, por exemplo, também, e aplica uma função. Porém, aqui tem uma característica do filter, porque até então é parecido com o map. O filter ele vai retornar apenas os objetos do item iterável que retornarem um booleano true. Então, no filter, a minha função precisa retornar verdadeiro e falso. E o que o filter vai me dar como saída? Todas as saídas que deram true para cada item do meu iterável. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou passar um lambda, uma função prática, compacta aqui, que é o que eu preciso para o filter, e vou fazer módulo 2 igual a 0.
0. O que eu estou fazendo aqui? Vocês já sabem isso aqui, né? Operador que a gente já viu, operação que a gente já viu em vídeos anteriores. Estou verificando se é par ou não. Vou passar o meu iterável, uma lista. E o que o filter vai fazer? Ele vai aplicar a função a cada um. Porém, diferente do map, o filter só vai me retornar aquilo que der true, ou seja, aquilo que for par. Então, quando eu rodar, ele vai me retornar os valores pares. Muito prático e muito útil. Vamos continuar. Aqui a gente vai ver o reduce. O reduce, a princípio, ele era uma função pré-definida também. Aqui vocês vão ver que para a gente utilizar o reduce, eu tive que importar ele de uma biblioteca, o FunTools, porque no Python 3 ele deixou de ser pré-definido, tá? Mas você continua podendo utilizá-lo. O que o reduce faz? Ele também aplica uma função a itens de um iterável. No entanto, o que ele faz? Ele faz a utilização de par em par. E ele faz isso até acabar o meu iterável, ou seja, até que um valor seja deixado. Então, olha que interessante esse reduce. Eu tenho um iterável, tenho uma lista, e ele é um conjunto de valores. Eu vou passar uma função anônima, um lambda, uma função compacta aqui, que vai receber 2 valores, porque lembra, o reduce trabalha com pares de itens de um iterável. E vou multiplicar esses valores. O que ele vai fazer? Se ele aplica uma função de par em par até que apenas um valor seja iterável, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar esse par e vai retornar um valor. O valor que ele retornou vai aplicar ao próximo valor como par, depois ao próximo valor como par, depois ao próximo valor como par. O que eu estou fazendo aqui é um fatorial, não é isso? Isso aqui é o famoso fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? O resultado de cada multiplicação. De cada par você multiplica pelo próximo. Agora, não necessariamente isso aqui precisaria ser com números. Olha um exemplo aqui. Eu poderia ter sílabas. E em vez de multiplicação, eu posso fazer uma concatenação. O mais para string é concatenação, a gente vai ver em vídeos posteriores. Então, o que eu vou fazer? Para cada par de valor, eu vou aplicar uma função, até que só tenha um item. Qual vai ser o resultado? Tudo junto. Por quê? Ele vai aplicar a concatenação a esse par e vai me dar o exem. O exem vai ser aplicado ao plo, vai concatenar e vai retornar o exemplo. Muito útil, né? Vamos ver mais um aqui, que é o enumerate. O que o enumerate faz? O enumerate é utilizado para percorrer um elemento iterável, e o que ele faz aqui, na verdade, é explodir esse elemento iterável. Todo elemento iterável, ele é acessível por um índice. Então eu tenho um item iterável aqui, eu tenho frutas, né, e tem dentro dessa lista diversos elementos. Eu posso acessar, vou comentar isso aqui rapidamente, eu posso acessar esses elementos por um índice. Então, por exemplo, eu posso pegar o primeiro item aqui, que é maçã. Eu posso pegar o último item, que é morango. Aí, o que o enumerate faz? O enumerate ele vai percorrer esse iterável e vai me retornar tanto o item quanto o índice. Isso pode ser útil para diversas coisas. Então, vamos aplicar o enumerate aqui para retornar, por exemplo, um for loop. E eu vou retornar um for loop com o índice e o elemento correspondente a esse índice. E ele vai me dar lá, ele vai explodir esse elemento, né? Ele vai retornar em 2 elementos, o próprio item e o seu índice, e eu posso utilizar ele da maneira que eu quiser. Por exemplo, aqui eu poderia, em vez de printar esses valores aqui, eu poderia, por exemplo, criar um dicionário e dizer que para cada chave do meu dicionário é o índice e o elemento desse dicionário é a fruta. E aí, no final, eu imprimo esse dicionário. Olha lá. Então, eu saí de um objeto iterável que foi uma lista, que só tinha as strings, e transformei essa lista num dicionário, onde a chave é o índice lá da lista e o item desse dicionário é cada um dos itens lá da minha lista. Tá? Isso aqui você pode fazer operações extremamente complexas utilizando um elemento muito simples que é o enumerate. Vamos seguir para a gente ver a última função pré-definida aqui, que é o zip. O zip é utilizado para combinar elemento de 2 ou mais iteráveis. Então, por exemplo, 2 listas, 2 tuplas, uma lista e uma tupla. E o que ele faz? Ele retorna um par de tuplas, onde a tupla resultante contém todos os elementos de todos os objetos iteráveis que foram fornecidos para o zip. E que seja da mesma posição, muito importante. O zip ele vai funcionar de forma coordenada. Ele tem que obedecer a mesma ordem para os objetos iteráveis. Isso é muito importante. Esses iteráveis têm que ter o mesmo tamanho. Por quê? Porque o zip percorre obedecendo a ordem dos índices de cada um desses iteráveis. Então, por exemplo, eu tenho aqui número e tenho letra. Como a gente viu, eu posso acessar cada um desses elementos de iteráveis com valores de índice. O elemento de índice 0, 1 e 2. Da mesma forma, 0, 1 e 2. O que o zip faz? Ele retorna para mim uma tupla
contendo os elementos do mesmo índice para cada um dos objetos iteráveis que eu passei. Então eu poderia botar uma terceira lista aqui e passar para o zip. E ele vai me retornar uma tupla com cada um dos elementos de cada um dos iteráveis no mesmo índice. E se eu colocar um elemento a mais? Agora perceba, eles têm tamanho iguais? Não. Aqui ele tem tamanho 3, tamanho 3, tamanho 4. Vamos ver o que acontece? Opa! Não aconteceu basicamente nada. Porém, o último elemento aqui não vai aparecer, porque não tem o correspondente para todos os iteráveis que eu passei. Lembrando que o zip respeita sempre o menor. Se eu tiver em números apenas 2 elementos, por exemplo, ele vai me dar apenas 2 itens. Por quê? Porque o meu menor tem tamanho 2. Então, como ele não vai ter correspondente no índice 3 e muito menos no correspondente no índice 4, eu retorno apenas 2 elementos, cada um deles sendo uma tupla com o item de cada um dos iteráveis que eu passei. Então, para esse vídeo foi isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, peço que curta, compartilha com quem você acha que possa ser interessante o material e nos vemos no próximo vídeo.